Muito bem. Gravando 21 horas e 6 minutos do dia 27/5/24. Sejam bem-vindos para a nossa aula 2. E ficou combinado lá na aula 1, né? Como o Rony bem confirmou a minha suspeita, de que hoje nós iríamos nos debruçar em cima das ACQAs, das questões abertas, discursivas, né? Para que eu possa dar um norte para vocês de como trabalhar em cima das ACQAs e também em cima desse assunto a gente poder ter o que discutir. Porque o que eu não... Para vocês entenderem é o seguinte, eu sou professor de uma disciplina, tanto teórica como prática, aqui no presencial, no EAD, inclusive estava lá no Bloco Z agora lecionando essa disciplina, que chama Materiais de Construção Civil, ela é uma disciplina da engenharia. Então, eu falo especificamente de cada um dos materiais. Eu tenho material montado para vidro, para estrutura metálica, para concreto, dosagem de concreto, para madeira, para cerâmica, para pintura, para vidros. Então, eu poderia vir aqui e começar a passar slide e usar o formato padrão, clássico, da aula com slide. Mas, quando eu fui convidado pelo professor Marquinho e pela professora Juliana, eles me pediram para que eu fizesse aqui uma expansão, que não fosse uma aula formato convencional, em que isso daqui fosse mais como uma discussão em que eu tratasse da disciplina, mas que eu avançasse os muros da disciplina. E aí eu concordo com isso, porque no EAD vocês já têm o costume e os materiais para que vocês já leiam a parte da espinha dorsal, cerne da disciplina. Então, ao contrário do pessoal do presencial, que não tem esse costume, né? É muito o que você fala. Então, se você não falar, não está visto. Ao contrário de vocês, que vocês vão lendo as semanas, né? Então, aqui a gente consegue explorar o além-muros, o além-mar, tá? Então, muito bem, vamos começar por essa prática de discutir as CQAs. Eu sei que cada um ou cada uma terá um tipo de ACQA diferente. Fiquem à vontade se quiser tratar sobre elas ou se não quiser, mas eu vou, à medida que vocês forem participando e falando sobre a CQA de vocês, nós vamos fazendo comentário em cima delas. Rony, você se importa de começar? Claro que não, tranquilo. Nós vamos abordar, professor, qual das matérias, do laboratorial ou da outra matéria? Não, essa tecnologia das construções, uma teórica. Mas qualquer uma das duas, se você quiser abordar, deixa eu te falar, eu estou à disposição. Se quiser abordar outra matéria também, vamos discutir. Beleza, que são duas CQAs, né? De tecnologia de construções, e tem a prática de laboratorial em tecnologia 1 também, de construções 1 também. Não, eu abordo as duas. Então, as duas são do mesmo guarda-chuva. Aborda as duas. Beleza. A minha, a que saiu para mim, é de tecnologia de construções 1, é falar sobre cimento, né, concreto convencional, quais são os impactos que ele causa no ambiente, né, em relação à sustentabilidade, e discutir um pouco sobre isso, sabe, professor? Até andei já pesquisando, como a gente combinou, dar uma olhadinha superficialmente, e acho que, assim, essa eu fiquei feliz que é uma coisa mais tranquila, assim, eu gosto muito da matéria, bem interessante, abrange bastante coisa, assim. Eu acho que eu espero que vai ter um bom resultado, assim. Bom, eu vi, Rony, e você fique à vontade em qualquer momento da minha fala para você, até porque eu não anotei os tópicos, então eu vou começar a falar e você poderia ir me guiando, não vamos fazer o contrário. É como se eu estivesse apresentando para você como professor e você vai me guiando, sobre esse tópico, sobre esse tópico. Então, o que é a minha primeira observação? Eu vou falar para você, Rony, e para servir para os colegas, né?
A arquitetura, o arquiteto, ele tem atribuição legal de acompanhamento de obras. Então, mas eu não quero acompanhar, mas tudo bem, você está dentro do curso, para você ter um diploma, você tem que ter passado por isso. Então, é a primeira justificativa dessa tecnologia das construções. E ver concreto armado, Rony e demais colegas, de 90% a 95% do sistema estrutural utilizado no Brasil é concreto. Então, se não vê concreto, não viu nada. Nada. Mas eu quero, já vou abrir a palavra para você. Só um segundo. Eu quero mexer com uma tecnologia diferente, eu quero me especializar em steel frame, eu quero ser diferente, eu quero ser sustentável. Maravilha, a sua fundação ainda vai ser de concreto. Não vamos fugir do concreto sob hipótese alguma. Oi, Maria, diga. Só queria saber o que significa concreto armado. Eu sou meiga no assunto. Vamos lá. O que é o concreto e o que é o concreto armado? O concreto é uma mistura de cimento, brita, areia e água. Vamos lá. O que existe à base do cimento? O cimento ele pode ser chamado, o nome correto do cimento é aglomerante. O cimento faz a função de aglomerante. Por quê? Quando você o hidrata, ele tem um aquecimento, ele tem uma reação química exotérmica, e ele puxa para si, trocando em miúdos, ele puxa para si os materiais, ele junta os materiais. É um ciclo, ele é calcário, vira pó, e quando você hidrata, ele quer voltar a ser rocha. E aí, quando você põe só cimento, areia e água, você tem um negócio chamado argamassa, que serve tanto para sentar tijolo, como para rebocar. Normalmente, para rebocar, você põe a cal, por conta da plasticidade. Então, você tem um reboco mais liso. Então, vamos dizer assim, para assentar... E aí tem os traços, tá? Já eu falo dos traços. Para assentar tijolo, então, a gente usa uma parte de cimento, 9 partes de areia e água. Isso é o traço. Esse é o traço, chamado traço, são as quantidades, para assentar os tijolos. Para rebocar, dependendo do reboco, aliás, eu falei errado, desculpe. O traço para assentar tijolo é 1:3, é uma quantidade de cimento para 3 quantidades de areia e água. Para rebocar, você vai colocar uma quantidade de cimento, 9 quantidades de água, de areia, e a mesma quantidade de cimento você vai colocar de cal e água. E aí você vai fazer o reboco. Quando você adiciona essa mistura, ou seja, cimento, areia e água, você adiciona a brita, que é a pedra, que é o agregado, chamado de agregado graúdo, você transforma isso num elemento de resistência superlativa, que começa aí, a NBR 6118, que é a que reza o cálculo estrutural, ela fala, no Brasil não são permitidos concretos com resistência inferior a 20 MPa. Eu já vou mostrar o que é isso na cabeça, para vocês entenderem. Então, são concretos que vão de 20 MPa até 40 MPa. É muita coisa. É só vocês pensarem o seguinte, nós temos prédios de 50 andares, no estado em São Paulo, você pega o Banespão lá, nós temos prédio de 40, 45 andares em cima de concreto armado, então ele resiste. E o que é o concreto armado, então, respondendo a sua pergunta? O concreto, ele tem um comportamento ruim no esforço de tração. Tração é o esforço, compressão é aquele esforço que tende a esmagar um corpo, e tração é o esforço da corda, aquele que tende a alongar um corpo. O concreto é ruim no esforço de alongamento. Ele é excelente quando você tenta comprimir ele, mas quando você tenta tracionar, ele é problemático. Então, o que a gente faz? Coloca os vergalhões, as barras de aço dentro desse concreto. E aí, quando você põe essas barras de aço, ele deixa de ser concreto e vira concreto armado. Então, quando você falar concreto armado, você está dizendo que você tem uma mistura de cimento, ou seja, aglomerante,
areia, ou seja, agregado miúdo, brita, ou seja, agregado graúdo, água, e dentro disso você tem vergalhões de aço. Este é o concreto armado, usado em 95% das construções civis e militares também, não dá para separar, militar também é muito usado, civis e militares, tá? Para vocês terem ideia, existe um estudo em que o concreto é o segundo material mais consumido no mundo. Ou seja, o volume fabricado de concreto anual é maior do que o volume fabricado de Coca-Cola. Ele é o segundo mais consumido no mundo. Ele perde para quem? Água. Só perde para água. Então, para verem a importância desse tema. Deixa eu só ligar meu... Entendi. Certo? Só ligar meu computador na tomada aqui. Só um segundo. A tomada está bem próxima. Beleza. Ligou. Muito bem. Vamos continuando. Demos a importância do concreto, olha, gente, de maneira bem superficial, né? A aula de concreto no presencial, para começar, cálculo estrutural é um ano inteiro, são 2 matérias. Material de construção civil são 2 meses falando de concreto. Então, entendam que eu estou sendo bem superficial aqui, estou falando de maneira superficial, né? Não daria tempo de eu fazer isso tudo. Então, falamos sobre o concreto. Seu consumo elevadíssimo, o que é o concreto, a sua mistura e onde ele é utilizado. Ele pode ser utilizado para fundação. Vou fazer um prédio inteiro de estrutura metálica, beleza, mas a fundação dele, via de regra, será de concreto armado. Então, utiliza-se em fundação, utiliza-se em obras de contenção. O que é a obra de contenção mais simples que tem, que 90% das edificações das resistências tem? Muro de arrimo. Muro de arrimo é contenção. Você está contendo um barranco de terra. De que é feito os muros de arrimo? De concreto armado. O que mais? O que é outra obra de contenção? Contenção de reservatório. Qual que é o reservatório de lazer que nós temos? Piscina. É claro, tem a piscina de fibra, né, gente? Mas nós temos a piscina de concreto armado. Então, é uma obra de contenção. Nós temos a superestrutura da casa. O que seria a superestrutura? Pilares e vigamentos. Nós temos as lajes de concreto armado, em que você coloca as vigotas de concreto, vem com EPS, com isopor, e depois vem com a capa de concreto. E concreto, que é o sistema de laje convencional, o mais barato e o mais utilizado. E aí, na cobertura, se você não for usar telhado, você tem que fazer um concreto com uma queda, né? E aí impermeabilizar ele com manta asfáltica. Não adianta só colocar um vedacite, um vedalite na massa. O que é vedacite? Vedalite são, na verdade, o vedacite é a marca, vedalite é o produto. É um produto que faz com que os poros do concreto fiquem mais fechadinhos. O concreto é poroso. Eu não sei quem já teve o desprazer de, por um motivo ou por outro, o telhado não suportar água e ter vazado água na laje, vocês viram que ela demora um pouco, mas ela vai passando para baixo. Por que ela passa para baixo? Porque o concreto é poroso. Se ele fosse impermeável, não passaria. Oi, Poliana. São impermeabilizantes, né? Os vedacites, vedalites, né? São impermeabilizantes. Que como é que eles impermeabilizam? Fechando os poros do concreto. Diferente, por exemplo, do Neutrol. Neutrol é uma pintura impermeabilizante. Ela não fecha os poros do concreto. Ela cria um filme externo ao concreto impermeabilizante. Diferente da manta asfáltica. Manta asfáltica, ela é aplicada, ela é queimada no maçarico, faz a ligação de uma manta com a outra no maçarico. Como é que ela faz? Ela cria, então, um corpo
em que isola o concreto de água. Todos eles são impermeabilizantes, você está correta, mas o que eu estou querendo dizer, a ação física e química de cada um é diferente. A manta, Léo, muito mais. Não existe nada mais eficiente do que a manta asfáltica. Só que ela é cara, tá? Por exemplo, obras de reservatório, obra pública de reservatório. A gente nem orça mais com outro material. Eu nem orço mais. Tem que ser com manta asfáltica. Fazer o teste de carga, 2 dias, fecha com manta asfáltica, coloca água, a gente vai lá, ele me chama, eu vou lá e marco. Depois de 2 dias, eu tenho que ver se está estanque. Além da manta, tem que fazer a prova de carga. Aí acabou. Se ficou estanque por 2 dias, que é o que a norma pede, não, a não ser que corte, né? Um acidente que acontece muito, um erro que eu cometi quando eu tinha construtora, e já foi um erro ter construtora, nós fizemos uma manta asfáltica, tinha uma casa, eu já vou te responder, Léo, tinha uma casa que a arquiteta, que ela fez? Ela, com muita sapiência, tá? Porque era um condomínio fechado que no fundo tinha uma vista para uma mata. Então, o que ela fez? Espera aí. O muro no condomínio tinha que ter um muro no fundo de 2,5 metros. Ela falou, não vou botar essa piscina embaixo para você não ter essa visão maravilhosa da mata. O que ela fez? Jogou a piscina para o andar de cima. Então, ao invés de ficarem os quartos em cima e a piscina embaixo, a área de lazer, o que ela fez? Ela povoou com os quartos embaixo, cozinha e sala, e jogou o escritório para cima, fez um pé direito duplo, jogou o escritório para cima, área de lazer e piscina no segundo andar. Então, nessa área de lazer e nessa piscina, como era descoberto, o que eu tinha que fazer? Impermeabilizar. Fomos impermeabilizar com manta, como reza o figurino. Mas você sabe o que aconteceu? Impermeabilizou com a manta, acima da manta veio a argamassa e assentou o piso. Aí nós deixamos espaço para a soleira. Na hora que o cara veio cortar a soleira e ajeitar, ele não deu taio com a serra na manta. Na primeira chuva que deu, desceu água, assim, foi uma tragédia, até achar. E aí você falou, mas é simples de ver. Não, não é simples, porque vai saber de onde entrou essa água, a soleira já estava sentada. Aí é um Deus nos acuda para você achar, sem ter que quebrar tudo aonde está esse ponto. E é estressante, e o cliente fica morrendo de raiva de você, você está no ponto de entregar a obra, você está entregando a obra, está acabando. E aí você já dispensou a maioria, assim, estressante demais. Então fica até um aconselhamento para vocês, entendam que laje impermeabilizada dá muito trabalho para acompanhar ela e garantir um serviço adequado. Porque o cara da manta vai lá e te garante, ele é acostumado a fazer, mas e o que vai por cima da manta? O cara que vai assentar seu piso. O cara que vai assentar o revestimento, se for a manta estiver na parede. Nossa, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Léo, já vou te responder, deixa eu só responder a pergunta. Foi você que fez a pergunta no chat. Pode falar, Léo. O Cleverton, é porque eu tô com um caso desse que eu já trabalho na engenharia há mais tempo, mas na verdade mais na parte de arquitetura, embora formado em engenharia. E aí um pedreiro até comentou sobre isso, a possibilidade de uma tela que eles estão usando hoje, e aí um outro engenheiro amigo meu falou com ele na época, com o pedreiro que vai fazer essa obra, de que tem uma tela que tem quase uma eficiência quanto a manta aí. Mas eu acho que ainda isso é aquela questão, acho que é mais questão econômica do que realmente uma garantia de um isolamento, né? Eu também considero ainda a manta como, pelo menos na minha cabeça, né? Que a manta ainda é... Não, você não tenha dúvida. Ó. Tela, eu não conheço. Então, o que eu fiz? Dei um Google. Eu não conheço. Enquanto você estava falando, eu dei um Google. Eu achei aqui, tela poliéster de impermeabilização extra no Mercado Livre. 2x2, rolo de 1 metro por 50. E como que é 2x2 se o rolo é de 1 por 50? Aí não tá dando para entender. A informação já assusta, né? Já assusta. Deixa eu entrar num site aqui rapidão, se a internet não tiver me... Tranquilo.
Eu até Gruflex. cogitei isso, mas assim, porque o pedreiro que falou, ele é muito experiente. Porém, eles ouvem muito engenheiro, né? E engenheiro tem a mente, Uhum. eu falo por mim mesmo, né? Mas ainda tem mais a mentalidade da arquitetura, então não tem muito essa economia, eu prefiro a Ó, segurança. tela de poliéster estruturante é uma malha de poliéster especialmente desenvolvida como auxiliar na impermeabilização de trincas e fissuras. Ela é para trinca. Uhum. É para algo completamente diferente. Isso é antigo. Aí é porque você tem algo movimentando. Quando você tem Uhum. movimentação, você põe essa tela, porque aí o revestimento que está em cima, a Uhum. tela que se movimenta, o revestimento fica parado, não Uhum. fica dando trinca. Mas aí Sim. você tem que combinar tela com impermeabilizante. Uhum. Nada, até hoje nós não conhecemos nada que substitui a manta, tá? Nada. Beleza. Eu fui na Concrete, na FEICOM esse ano agora, na Feira de Construção Civil. Tem um produto, depois eu até passo para vocês, tem um produto que eles fizeram lá, que eles fizeram uma caixa de papelão, aplicaram esse produto por dentro da caixa de papelão e encheram ela d'água, e a caixa de papelão não vazou água. Então é um produto muito bom, mas aí é um produto novo, você tem que pesquisar, Léo, aí virou, é um negócio que você tem que conversar com alguém que já fez. Porque É ó, um risco, porque às vezes você tem que fazer uma coisa, principalmente quando tem um cliente em jogo, né? Tem que ser definitivo. isso. Às vezes é melhor gastar um pouquinho a mais, porque já é um caso de realmente ela tem uma infiltração muito grande para o pavimento de baixo da cobertura. Então Ou seja, não não tem outro compensa jeito. nem o risco de Manta. imaginar outra coisa. Deixa eu te falar, vai cair nas costas do responsável técnico. Então Sim. não tenta paliativo aí, porque não dá. E é o que você falou, ainda cai sobre a gente, né? Porque uma vez que você está Exatamente. ali na Não tenta. tratativa e levou aquilo como alternativa, né? Aí Realmente o cliente vai problema não achar ser. maravilhoso na hora que você falou que você economizou para ele. Só que na hora que pingar a primeira gota, todos os palavrões se encaixam, tá? É um cliente perdido. Exatamente. E mais uns Ó, 10 atrás. essas questões de tecnologia nova, nessa mesma obra que eu estou contando para vocês, só que isso não foi culpa minha. O dono da casa, conversando com, não vou falar o nome da empresa, uma empresa aqui na cidade de Uberaba, de impermeabilização. Eu sempre consulto eles, inclusive, né? A gente não sabe de impermeabilização, você tem amizade com quem só mexe com impermeabilização, você vai lá e fala com o cara. Ele colocou um produto que chama Shypex. Ah, porque esse produto é maravilhoso, produto chinês maravilhoso. Não sei nem porque que eu citei chinês, porque não tem nada a ver se foi feito na China, nos Estados Unidos, onde foi. Não é o país que fez aconteceu errado. Mas é um produto Shypex, que tem que adicionar no concreto. Eu falei, mas o concreto, quase falo o nome, o cliente, o concreto, ele é feito na usina, não vou bater aqui na obra. Não, então vamos conversar na usina. Vai eu ligar para o Fernando, da concreteira. Fernando, ó, tem um produto aqui, o cara da Veda vai ligar para você e vai te explicar como é que faz a dosagem. Você faz para mim? Faço, só fiz o meio de campo. Fez essa dosagem e mandou. Ele trincou inteiro o concreto. Inteiro. Aí você liga para um, liga para outro. Não, porque isso daí foi falta de aguar a laje. Falei, não, senhor. Não foi falta de aguar a laje. Gente, para quem não está acostumado com esse termo, aguar a laje, não é para nascer plantinha, né? É porque o concreto, como eu falei lá no começo, o cimento ele é exotérmico, ele esquenta, o que acontece? A água que está aqui migra para o ar. Além de ser exotérmico, nós estamos numa cidade aqui onde a umidade é baixa. Aqui no Triângulo Mineiro não é um lugar muito úmido. Então você perde água para o ambiente muito fácil. Então, o que a gente faz para a laje não trincar e manter sua resistência? A gente molha ela 2 vezes por dia. Aí a obra, né, peãozada, porque engenheiro civil, o Léo sabe, engenheiro civil é pedreiro com curso superior. Então, a gente, lá da peãozada, a gente chama de aguar a laje. A gente está aguando a laje. E você tem que fazer isso por 7 dias, 2 vezes por dia. E, inclusive, o proprietário, no final de semana, porque a concretagem foi perto do final de semana, ele me garantiu que foi lá. Então, não foi falta, foi o produto mesmo. Então, é complicado. Para que eu estou fechando isso? É complicado você pôr a cara a primeira vez sem conhecer uns 2, 3 casos de sucesso. Eu, no meu lugar, não faria. Tá? Eu não tenho essa coragem.
Eu concordo. Eu também sou bem da segurança aí, sabe? Eu morro de medo de arrumar o problema, né? Porque depois a solução é sempre muito cara. E o cliente tem total razão depois de querer que os profissionais envolvidos, né, cumpram com a despesa dela para resolver isso depois de novo, né? Isso é em contrato, né? Tem total razão de solicitar isso da gente. Com certeza, com certeza. Aí agora a responsabilidade não é do pedreiro, não é do serralheiro, não é do carpinteiro, não é do armador, não é de ninguém, é sua. Nessa Esse é o hora o problema. tempo corre. É assim mesmo. Ah, Jaqueline, 2x2 é a abertura da malha. Muito obrigado. 2 milímetros por 2 milímetros é uma malha quadrada. Entendi o que a Jaqueline falou. Obrigado, Jaqueline. Eu li rapidamente, matou a charada. É a malha. O Léo fala Itaipu, tiveram que o gelo em Itaipu, o Léo, é para que a pega, o início de pega e o começo do endurecimento do concreto, né? Eu sei que você sabe, mas os colegas estão na sala. Gente, a gente chama de pega quando o concreto começa seu processo de endurecimento. Então, se a pega é diferente, acontece um negócio chamado junta fria. O que é a junta fria? Imagina que você está fazendo um grande volume de concreto. Então, você vai ter um endurecimento aqui, enquanto esse de cima está mole. Aí, esse de cima vai endurecer, enquanto esse está mole. Vão virar várias placas separadas. Ela não vai ser uma coisa só. Ele não vai ser um sistema monolítico. Então, para isso, o que eles fizeram? Botaram gelo. De novo, como é um processo exotérmico, ele precisa aquecer para endurecer. Se você põe gelo, ele vai aquecer, mas ele tem que derreter o gelo. Até derreter o gelo, as camadas estão mais ou menos iguais. É isso mesmo. Juliana, já aguei muita laje. Beleza. O mais legal é quando não tem pressão e vem só um pinguinho na água, aí haja tempo, né? Porque às vezes você está aguando a laje lá de cima de forro, no segundo andar, né? E você está num ponto mais alto e a caixa d'água pública não te dá pressão para a água subir, né? Uma vez que ela é por gravidade, né, gente? A água que é entregue na casa, na residência, na obra, é toda por gravidade, né? Exceto o prédio, que aí tem que bombear. Então, casas comuns, você não tem bomba, e você está lá na terceira laje, né? Eu tenho piso, na segunda laje de forro. É uma casa mais alta, a diferença de nível, todas as perdas de carga que tem aí, a água sobe, desculpe o termo, um mijinho mesmo. Maria, você queria falar aquela hora, fique à vontade. Era uma pergunta, mas eu esqueci. Me dá 5 minutos que eu lembro. Tudo bem, na hora que você lembrar. Era um material. Como a gente sabe se o material é bom ou não? Tem tipo um site para gente que trabalha com arquitetura e engenharia? Ou é só ver mesmo? Olha, não existe nada como a experiência. Você tem que quando você não conhece, você tem que se utilizar de produtos renomados. Por exemplo, vamos falar de sistema de pintura. Vamos falar de sistema de pintura. Se você não conhece ninguém que utilizou a tinta que chama, vou inventar um nome, tá? Tinta do Barão. Sei lá porque veio isso na minha cabeça. Tinta do Barão. Se você não conhece ninguém que usou a tinta do Barão, não indica a tinta do Barão. Não adianta, não indica. O vendedor, eu nunca fui vendedor, mas eu me ponho no lugar das pessoas. O vendedor precisa vender. Ele precisa falar bem do produto, porque ele precisa vender, é o sustento da família, né? Então ele vai falar bem de um produto que às vezes não é bom. Então, se você não conhece ninguém, tinta, vai na Coral, vai na Souvenir. Se você está falando de um produto diferente, igual foi o exemplo do Shypex, não faça até você conhecer alguém que fez. Tudo, Maria, tudo tem aquele mais conhecido, aquele que é difundido no mercado. E aí, são esses que você vai utilizar. São os difundidos, as marcas difundidas no mercado. Você vai usar Metallica, Vergalhão. Vergalhão é da Gerdau, você vê propaganda de Olimpíadas, você vê propaganda, a que está há 50 anos aqui no Brasil, ela é centenária, então Vergalhão é da Gerdau. Você vai usar cimento Cauê, cimento Campeão, são aqueles que você vê em propaganda. Você vai usar argamassa é quartzolite. Então, assim,
O marketing ele é foda, né? Ele faz você comprar ideia, mas o marketing ele não sustenta uma porcaria. O marketing faz, às vezes, fazer um boom assim, para vender material. Mas se ele for ruim, principalmente na área da construção, ele não pega. Vamos falar de coisas assim sensíveis? Vamos falar de torneira? Vamos falar de... Porque torneira hoje, gente, para aparecer para vocês, eu não sei como é que está o curso de vocês, se vocês já estão inteirados nisso, torneira antigamente era um negócio que você ia, ele comprava e pronto, né? Botava uma torneirinha simples. Vocês sabem quanto que uma torneira bica alta hoje, flexível, monocomando, se tiver água quente e fria para você colocar numa pia de cozinha? 250, 500? Eu tenho uma na loja lá de 6.500. Pronto. Sério? Pronto, não tem isso. E essa Deca, né, provavelmente, Poliana? Isso. Pronto. Deca, Docol e Deca, Tramontina. Docol. Ah, Tramontina, sua marca excelente, né? A Docol é a segunda marca da Deca? Como é que é o nome da segunda marca da Deca? Isso, Docol. É a Docol, né? É. Docol é muito boa, é a marca, como é que eles falam na administração? É para concorrer com outro, igual carro, né? Os caras fazem um sedã para concorrer aqui e depois faz outro para concorrer com a linha de baixo. É a mesma, né? Isso, a fábrica é a mesma. Então a qualidade é muito boa e a Docol é mais barata do que a Deca. Mas então, são esses tipos de coisa. Você não conhece um material, não corra o risco de pôr. Aí você fala, mas é caro, tal. Indica para o cliente. Eu falei isso na aula de hoje de materiais de construção civil. E o que serve, eu vou mudar a palavra engenheiro para a palavra arquiteto. A ética profissional reza o seguinte: você não obriga ninguém a fazer nada, mas você indica. Você fala, olha, essa torneira da marca XYZ, você está comprando uma torneira monocomando, ela é cheia de esferinha, você vai trabalhar com água quente, essa torneira eu não conheço ninguém que falou bem dela. Cuidado. Se possível, hoje tem um WhatsApp, escreve isso. A pessoa te ignorou, o problema não é seu mais. Mas a função nossa como profissional é orientar. Sempre orientar o seu cliente, por mais que ele não siga o que você vai fazer, mas oriente, tá? E, Rony, eu saí fora do concreto, mas eu vou voltar ao concreto, eu não termino essa aula sem terminar de cercar aí a sua CQA, viu? Fique tranquilo, tá dominado. Tranquilo, professor. Professor, o que você acha da espuma expansiva? Não, espuma expansiva está se usando muito já. Eu acho excelente. Por exemplo, mas não para estrutura. O que você faz com espuma expansiva? Você chumbou um portal, por exemplo. Você foi lá, chumbou o portal. O pedreiro foi lá, chumbou o portal, né? Ele sempre deixa aquele espaço, né? Da alvenaria, veio com o portal, chumbou o portal deu bicheira no concreto, ficou uns buraquinhos no concreto, mete espuma expansiva. Fecha aquilo com espuma expansiva. Tudo que não tem que ter resistência mecânica, que o único esforço vai ser de dilatação térmica, no caso do portal, né? A madeira dilata muito diferente. O coeficiente de dilatação da madeira é muito diferente do coeficiente de dilatação da argamassa, que é muito diferente do coeficiente de dilatação do tijolo. É por isso que vocês, em algum lugar, não é possível que vocês não passaram por essa experiência, que em época de chuva a porta agarra. De repente, parou de chover, a sua porta de madeira abre e fecha normal. Começou a chover, a sua porta agarrou. Coeficiente de dilatação. Então, para isso, a espuma expansiva é excelente. Ela suporta esse esforço de abre e fecha do material muito bem. Agora, se você estiver falando de um pilar, completar com uma espuma expansiva, não. Aí você tem um cimento expansivo. Deixa eu explicar a diferença para você. Eu fiz um cálculo uma vez, executei uma obra aqui na cidade de Uberaba, inclusive na penitenciária aqui. Penitenciária Luísio, professora Luísio Guimarães, eu acho. Lá tinha uma escada em U, vai, patamar e volta, que era do lado externo para os
agentes penitenciários em caso de motim, alguma coisa desse tipo, tem um acesso rápido à muralha. Servia também para o cara que vigia ficar na muralha, só que não está uma escada muito robusta, muito larga, que era uma escada de emergência mesmo, para subir muita gente. Essa escada deslocou do muro, puxou o muro e soltou, e ficou uma escada solta. E aí eu calculei um reforço para ela, né? O reforço foi fazer 2 pilares paralelos ao muro para travar ela nos pilares, 2 pilares no patamar. Então fiz 2 e 2. E aí, como a escada é existente, pensa comigo. Você vai fazer uma forma, fiz a fundação do pilar, fiz a forma, deixei os arranques da ferragem, vim, casei com a ferragem aqui de cima, o cara veio e cortou a ferragem, fiz na estrutura existente, nós fomos lá e furamos aqui no meio do patamar, furamos, entramos com um vergalhão aqui, com cicador é uma cola para vergalhão. Entramos com cicador, colamos com cicador, então ficou o arranque embaixo e o arranque de cima para baixo. Viemos com a ferragem armada, vestimos ela ali. Só que na hora de você concretar, o concreto ele é denso, ele é espesso. Você não consegue encher perfeitamente até ele grudar e ficar bem debaixo do elemento pronto. Ele sempre vai sobrar alguns milímetros. Como é que você faz com isso? Cimento expansivo é diferente de espuma expansiva, porque a argamassa que você faz com o cimento expansivo, ele tem resistência de grout. Então, aí sim ele vira um elemento estrutural. Aí, belezinha, ele tem resistência. Então, a espuma expansiva é para pequenos esforços só de enchimento de dilatação térmica. Cimento expansivo aí é para criar resistência mecânica. Quem levantou a mão? Eu Diga. Eu já vi uns vídeos mesmo, que eu sigo alguns canais de construções. Eles estavam usando para fazer pilar assim de casa de madeira, lá para fora, eles estavam usando a espuma e parecia ser bem sólido. Não, ela fica com uma determinada resistência, mas ela não tem resistência mecânica de um MPa, por exemplo. Você não pode ter um elemento estrutural com resistência de um MPa. Eles estavam usando provavelmente para fazer isolamento, para fazer um acabamento, alguma coisa desse tipo. Eles não estavam subindo um pilar, colocando espuma e em cima subindo o resto da construção. Era isso? Não, só chegava até o pilar, tipo assim, não prosseguia pra frente o vídeo. Era Então, isso que eu na casca, na zona externa, no acabamento. Sim. Acabamento. Aí, ok. Tá? Entendi. Entendeu? Estruturalmente falando, jamais. Neca de pitibiriba. Rony, me ajuda aí. Eu fiz uma introdução a respeito do concreto. O que mais que a questão tocaria aí? O que mais que está dentro das nuances? Uma que é bem interessante é a questão do efeito estufa, né? Do calor que ele produz, essas coisas todas, que é uma coisa bem legal para se falar. Olha, isso, o concreto, ele não é sustentável, né? Infelizmente, ele não é sustentável. Porque o que eu tentei entender até hoje de sustentabilidade, de ler sobre o que hoje se entende como sustentável é diminuição de perda de recursos, né? E o concreto você perde muito, né, gente? É só você pensar no argamassa, o tanto que ela sobra no chão, a areia que você põe lá, o tanto que essa areia voa com vento, o tanto que sobra, cimento que perde, água que desperdiça. Então, assim, ele não é sustentável. E, além disso, ele tem um processo, olha quantas vezes eu falei essa palavra hoje, exotérmico, então ele tem uma liberação de carbono. Então, ele contribui também com essa liberação de carbono. A liberação de carbono, nós já sabemos direitinho para onde ela vai, né? Vai para a camada de ozônio. Então, o concreto, na minha visão, ele tem esse tipo de problema. Ele não minimiza desperdício, você pode até tentar minimizar, com vinho concreto todo usinado, mas mesmo assim sobra uma borra de concreto no caminhão, você não usa todo aquele caminhão, porque o caminhão vem com 8 metros cúbicos, é múltiplo de 1 metro cúbico. Se você precisar de 2,33, vai vir 3.
Não existe 2,33. Então, sempre existe uma sobra, um desperdício. Então, a sustentabilidade do concreto, a não sustentabilidade do concreto, está pautado em uso de água, muito uso de água, e a água tem que ser uma água potável, tem que ser filtrada? Não. Então, vamos entender a diferença. Potável. Não pode ser uma água de rio classe 2 ou classe 3, ou seja, que tenha muito metal pesado, para não reagir com o concreto, não reagir, porque existe uma reação que consome a resistência do concreto, que chama alcali agregado, porque não pode aumentar demais a alcalinidade da brita. Então, se você pega uma água, por exemplo, desculpa, gente, eu vou falar da onde eu atuo, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro. Aqui nós temos um rio classe 4, é um rio classe 3, na verdade. Classe 3 é com relação à quantidade de metais que existe nessa água, tá? Porque a água é composta por, não é só um H2O, né? Ela tem ali misturado metais, tem misturado materiais orgânicos, inorgânicos, aquilo tudo está no meio do rio ali, né? Fezes, né? Que é pode olhar a sua conta de água lá, que tem a quantidade lá de... Esqueci o termo, gente. Do cocô que está no meio da água lá. Mas, enfim, essa água já não é... Se você for seguir a 6118, NBR 6118, 2014, sua última alteração, essa água já não é uma água utilizável para o concreto. Tem que ter sido passado por um tratamento. Então, tem mais essa. Você utiliza pelo concreto a água que a concessionária já tratou. Então, você está gastando cloro, você está gastando sulfato de prata, você está gastando uma série de coisas, filtro mineral, areia, argila, porque ela tem que passar por essa filtragem. Você está gastando uma série de coisas do saneamento básico para colocá-la no concreto. Então, o concreto é problemático nesse sentido. E eu diria, Rony, que a liberação, a emissão de CO2, a emissão de calor é o menor dos problemas. Mas é disparado o menor dos problemas. O maior problema do concreto é o desperdício, é o volume incompatível, volume de compra incompatível com volume real de utilização e, no lugar mais alto do pódio, o desperdício de água. É um problema. Temos mais alguma coisa a tocar aí nesse assunto que não foi resenhado? Oi? Oi? Pessoal, vocês me escutam? Sim, Ah, eu só não pensei em nada. o Rony deve ter tido um probleminha ali. Alguém mais quer citar a sua CQA para que a gente use ela como pauta de discussão? A minha é de madeira. Mas você consegue ler ela para nós, ver o que ela fala? Consigo. Apresente a crescente importância dos sistemas construtivos em madeira devido à sua capacidade de sequestro de carbono e versatilidade na construção civil. Essa já é a introdução do meu projeto. Aí fala que não pode... Fala que tem que ter a descrição para otimizar o uso da madeira, que é para explicar as diferenças estratégicas, para otimizar o uso da madeira na construção, como o uso de madeira certificada de origem sustentável, técnica de pré-fabricação e modularidade, e a combinação com outros materiais de construções. Então, vamos de trás para frente? Bora. A madeira pode ou não ser utilizada na construção. Não é seu caso, porque sua pergunta força a falar sobre a madeira. Sim. Mas é muito comum que ela seja usada, pelo menos, no sistema de cobertura, telhado.
é muito comum que ela seja usada no sistema de cobertura, telhado. E aí você vai usar quais peças? Você vai usar caibros, vigotas e ripas. Então, nós estamos falando aí de madeiras, de dois tipos de madeira, dicotiledônia e conífera. Ripa, normalmente conífera, que é o pinus, ou gará. Não, hoje em dia nem faz mais nada com pinus, nós estamos falando de dicotiledônia, não estamos falando de garapa, por exemplo, para ripa, nós estamos falando de cedro, roxim para caibro e vigota, tá? A parte do sequestro de carbono, eu vou deixar depois você ler a respeito disso, porque eu não quero falar bobagem aqui, não é um assunto que eu costumo me aprofundar, então eu não quero falar algo que eu tenha meia certeza. Então, vou deixar de lado o sequestro de carbono. Vamos pelo que eu estou lembrando. Construções modulares, isso é interessante. Tem um tipo de construção modular que ela é muito utilizada nos Estados Unidos e não é aqui, né? Que é o wood frame ou balloon frame, que são aquelas... Gente, dá uma olhada em programa americano, se vocês tiverem condição. Vocês já viram as casas de lá, como é que são painéis com montantes, que são os pilarzinhos também, e madeiras por cima, fechando os painéis estruturais, e as lajes são feitas de madeira? Isso é importante, porque ao contrário do concreto, a madeira... vamos entender um negócio, o Brasil é um esculacho, né? Se fosse um país sério, onde toda a madeira cortada fosse replantada, isso eu acho bom você citar. Se fosse sério, seria extremamente sustentável, gente, porque você tirou, nasceu outra. E esse resgate de carbono, por isso que eu te falei que eu não quero aprofundar. Eu não sei se ele acontece, Maria e colegas, depois dessa madeira cortada, porque eu sei que existe uma troca enquanto ela está crescendo, né? Enquanto ela está crescendo, o que ela faz para ela fazer o processo dela da clorofila, né? Ela absorve CO2 e devolve isso como oxigênio para o ar. Então, ela tem ela rapta carbono da CO2 da atmosfera, enquanto ela é planta. Então, não sei se isso acontece. Creio que não, 90% de certeza que não, que ela não acontece com isso. Também creio que não. Ela faz durante ela estar viva, entre aspas, quando ela está verdinha, bonitinha. A partir do momento que você tirou a árvore, tipo assim, cortou uma árvore no meio, a árvore morre, porque já não tem mais água, nutriente, não tem mais nada. Então, creio que possa não ocorrer. Provavelmente. Você só dá uma pesquisada para saber se nós estamos corretos, mas eu concordo com você. Eu vou procurar fontes para especificar melhor também, e é bom que eu já vou saber argumentar sobre. Mas aí esse sequestro de carbono, vamos entender, tem razão o enunciado. Penso eu que tem razão. Porque se você vai usar um cedrinho para você fazer a sua estrutura do seu ripamento, esse cedrinho teve que crescer. E ele teve que crescer 5, 6, 7, 8, 10 anos. E nesses 10 anos ele sequestrou carbono. Então talvez seja esse ciclo o ciclo interessante. Com relação à resistência, vamos entender um negócio. No Brasil existe um pré-conceito de que a madeira tem menos resistência do que o concreto armado, do que o aço do que o concreto. Do que o aço é verdade, do que o concreto não. Aí daí já é física também. Eu não lembro o que, mas tinha uma coisa de física que explicava do porquê. Claro. O negócio da bexiga e sabe aqueles coisinhas de colocar folha no... eu esqueci o nome daquele negocinho pequenininho, parece uma agulhinha. O clipe? Não é o clipe não, que usa para colocar papel num painel de madeira. Eu esqueci. Sorry. Calma aí, deixa eu pesquisar. Ok. Taxas?
Taxinha? Isso aí mesmo. Tem uma brincadeira que eles fazem na física, que quando coloca uma taxinha, estoura a bexiga. Mas se você colocar várias embaixo, ela não estoura a bexiga. Isso também é uma coisa similar com a madeira. Isso eu já tinha ouvido falar, no caso. Assim, vamos entender o porquê. Tensão é força sobre área. Quando você tem uma taxinha, a área de ponta é muito pequena. Se você começa a juntar várias, a área fica grande. A bexiga rompe por tensão. Então, a tensão, o peso da bexiga é o mesmo. Você deixa ele cair, é levinha, 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 puf, estoura porque cutucou a taxinha. Se tiver várias, o peso continua sendo, se tensão é força sobre área, a força-peso continua sendo a mesma, só que a área aumentou, por isso que ela não rompe. E de maneira análoga, a gente usa isso, esse é o princípio de cálculo estrutural. Tensão é força sobre área. É óbvio que tem mais outros efeitos, outros esforços, que aí, no momento adequado, a gente fala sobre isso. Mas se eu tiver um pilar de concreto, por exemplo, quadradinho, de 30 por 30, e um pilar de madeira tratada, que essa madeira esteja saudável, de 30 por 30, no mínimo, essa madeira tem a mesma resistência do concreto. Tá? Então, assim, não se justifica a não utilização da madeira em função da resistência. Ela é tão resistente quanto concreto. O que nós temos de problema aí é uma concepção estrutural. O que eu estou querendo chamar de concepção estrutural? Veja bem, o concreto, quando você faz a construção, as barras de aço, para quem já entrou na obra, a barra do pilar passa e a barra da viga entra por dentro e continua para cá. Isso tudo é para que, quando termine, vire uma construção monolítica, tudo isso seja uma coisa só. A madeira, ela já não te dá essa possibilidade, porque ela tem tamanhos limitados, né? Então, você sempre vai ter uma rótula. Eu vou tentar explicar o que seria uma rótula aqui. Você sempre vai ter um encaixe. Esse encaixe transforma como rótula, porque se ela fizer esse movimento, o encaixe não suporta, mesmo que você tenha colocado aquela abraçadeira metálica. O movimento vai ter um pequeno movimento, e esse pequeno movimento já serve para transferir esforço de um ponto para o outro. Então, para desequilibrar, globalmente falando, uma estrutura de madeira, é mais fácil você desequilibrar uma estrutura de concreto. Outra desvantagem com relação ao concreto é a fundação, né? A fundação tem que ser muito bem feita. A madeira, ela não pode ter contato com o chão, porque senão ela vai apodrecer, por mais bem tratada que ela seja, tá? Então, a fundação, o ideal é que a fundação envelope ela e fique pelo menos 50 centímetros para cima do chão. Olha que coisa horrível que é isso. Eu devo ter falado na última aula, minha casa, ela é 60% estrutura de madeira, se não for mais. 60% estrutura de madeira, mas eu não fiz, eu não levantei, eu optei, como as cargas são pequenas, o elemento estrutural é grande para as cargas pequenas, é um pavimento só, eu coloquei direto no chão, direto na fundação, mas no nível do chão, porque fica feio com força. Não dá para fazer isso. Então, o que mais que nós podemos abordar da madeira além disso? Aproveitando, Pode falar. eu pesquisei aqui de relance e fala que sim, ela pode permanecer tipo assim, armazenando carbono, só que isso pode levar até décadas. Ela continua, mesmo cortada. Mesmo cortado? E como foi de relance, eu não consigo ver. É um texto enorme aqui para rever. Mas pelo menos no começo já dá de perceber isso, já explica isso. Perfeitamente. Então, quando você for justificar na sua resposta, que você for escrever esse trecho sobre o resgate de carbono, você vai começar que ela resgata ao longo da vida útil dela, né, durante o crescimento, em função da troca que ela tem que fazer para gerar clorofila, blá, 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 blá. E aí, na hora que você for falar essa parte que é mais incomum, e também durante a vida útil da construção, você dá uma citada. Lá no próprio texto você dá uma citada. Segundo o autor tal, aí você cita, porque aí você amarra a questão. Tá? Sim, sim. Porque se fosse eu corrigindo,
eu ia falar, opa, mas o que é? E aí? E aí, se eu dou um Google aqui e não concordo com você, eu posso tirar ponto disso, poderia tirar. Agora, se você cita, segundo o autor tal, aí eu falo, opa, a Maria, ela tá, eu posso não concordar, mas ela está embasada com um determinado autor. É que eu tô vendo aqui pelo Google Academic, ele tem Ótimo. bastantes assuntos sobre. Ótimo. Pessoal, ó, fica a dica. Vai fazer pesquisa acadêmica, digita no Google, Google Acadêmico. Ele vai abrir um link, é igual, parece o link do Google, mas aí ele vai fazer pesquisa dentro de plataformas acadêmicas, dentro da plataforma Sucupira, dentro da plataforma do CNPq. Então, ali você consegue buscar artigos que, na sua grande maioria, foram revisados em pares. Então, não tem bobagem escrita. Porque eu escrevo uma bobagem e vou passar para outros técnicos lerem para ver se eles podem publicar isso, ou se eu estou falando bobagem. Então, a chance de sair bobagem é muito pequena. Um site qualquer da internet, eu mesmo criar um site www.professorclevertonacha.com.br e escrever. Eu achei interessante que alguns alunos já fizeram textos aprovados pela própria universidade e que eles explicam bastante coisas. Um deles é lá de São Paulo, a faculdade mais conhecida, a USP. A USP, eu tô rindo porque o Eric escreveu, resumindo, vozes da minha cabeça. Agora que eu fui. Vozes da minha cabeça, excelente. Não pode ser, Eric. Não pode ser pelas vozes da minha cabeça. Maria, isso chama iniciação científica. Quando você tem um grupo de alunos, você tem que ter um professor responsável, e aí isso passa pelo professor orientador, passa pelo coordenador do projeto e passa por uma banca, que aqui na Uniub a gente chama de a data SEMIC, Seminário de Iniciação Científica. Então, também não são vozes das cabeças do aluno, porque vai passar pelo professor, pelo coordenador e pela sabatina da banca. Então, assim, é confiável, mesmo sendo alunos, porque não estou diminuindo o aluno, não. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que tem um processo de revisão de pares, então não é porque o cara está aprendendo que ele escreveu bobeira. Não são vozes da cabeça dos alunos. E sim, eu queria citar os alunos para ver que não é só os profissionais, não é só gente de grande escala que pensa isso, mas eles tentam fazer o máximo possível para os alunos entender, eles estão na pele. Então, eles fazem o mais resumidinho, o mais detalhado, de forma que você consiga entender, e tem textos que até que você não usam palavras muito difíceis para te orientar. Então, os alunos se ajudam lá também. Hoje em dia é aconselhável, extremamente aconselhável, você não ser muito rebuscado na literatura, né? Porque senão você dificulta a interpretação, você tem que ler algumas coisas. Imagina se você está usando lá o português assim, rebuscadíssimo, lá do Rui Barbosa. Você tem que ler, determinada coisa, tem que ler com o dicionário do lado, né? Você não vai entender o que está acontecendo. Então, a linguagem cada vez mais se tornar assim. Então, nós falamos sobre a resistência. Olha, a madeira ela pode ser feita para usar como balloon frame ou wood frame, que são aquelas construções americanas, em que ela aumenta a sustentabilidade porque ela é cortada já nos tamanhos específicos, tanto faz se for na obra como se for encomendado. Então, isso significa que diminui a perda. Então, tudo que é modular, e esse tipo de construção entra em modular, onde os montantes são normalmente entre 60 e 70 centímetros é colocado montante, eles são medidos e colocados seguindo um padrão. Quando você segue padrões, você diminui desperdício. Então, mais um motivo da madeira ser um tipo de material o qual a gente precisa olhar
com mais carinho para ela, por conta dessas nuances. Ela, na estrutura convencional, isso já é uma estrutura, né? Para nós, brasileiros, é uma estrutura não convencional. Para estruturas convencionais, a madeira também pode ser usada. Ela pode substituir uma viga de aço, ela pode substituir uma viga de concreto, ela pode substituir um pilar de aço, ela pode substituir um pilar de concreto. E, inclusive, dá para se fazer laje à base de madeira, em que você coloca as peças chamadas de barrote, que são vigotas que correm paralelas uma a outras, de eixo a eixo, numa distância não superior a 30 centímetros. Aí vai depender do vão, quanto maior o vão, mais perto você chega a ela. Então, não maior do que 30 centímetros, e em cima você vem com uma placa de OSB. OSB é um tipo de madeira prensada, em que ela é feita, essas placas de USB, a partir de serragem de outras madeiras. Então, é o reaproveitamento das madeiras virar as placas de USB. Então, tá vendo? O ciclo de aproveitamento da madeira é muito bom. E ela pode substituir tudo isso. Laje, a partir de barrotes e placas de USB. Estruturas convencionais a partir de esteios, né? O pilar de madeira a gente chama de esteio, e vigotas para substituir as vigas. Para estruturas não convencionais, o que seria o LSF, né? O Light Steel Frame, que é de perfil metálico, né? Perfil dobrado a frio, você substituir por pedaços de madeira, cortes pequenos de madeira de 15, 10 por 5 de largura, como são vários, né? Você não precisa de uma peça muito grande, porque você distribui a carga em pequenos pedaços. Quando você tem um pilar muito distante do outro, você tem um pilar aqui, o outro está a 5 metros, o outro está a 3 metros para um lado, 4 metros do outro, a área de influência é muito grande. Então, por isso que você precisa de pilares robustos. Como você vai colocar um do ladinho de outro, não mais distante do que 60 centímetros, você pode ter perfis menores. Então, qualquer tipo não, até diâmetros menores de madeira são bem vistos, são utilizáveis, ao contrário de, se você for utilizar na estrutura convencional, o que vai acontecer é que você vai precisar de elementos mais robustos. Então, por exemplo, eucaliptos mais finos já não vão lhe servir para fazer essa estrutura. Enquanto, apesar de se usar pouco eucalipto foi o que me veio à cabeça, enquanto se você está usando uma estrutura modular, essas peças, esse eucalipto seria utilizável. Nós estamos chegando ao final da aula, deixa eu tentar discorrer um pouco sobre o aço, a estrutura metálica. A estrutura metálica, ela também é considerada como sustentável. Por que ela é considerável como sustentável? Principalmente por causa do uso de água. Você não precisa não precisa com volume que se gasta no concreto, né? O aço, para vocês terem ideia, ele é produzido como? Você pega o ferro gusa, né? Que é um mineral à base meu Deus do céu, limonita, magmatita e... Nossa, o principal, gente. Peraí, só um segundo que não pode falhar isso, não. A cabeça tá ruim demais. Composição, ferro gusa. Só um segundo. É o minério de ferro. Peraí, gente, eu vou... Esse negócio vai ter que sair, não vai ficar assim, não. Vai ficar assim, não! Pior que meu professor de matemática falava isso. Já vou ver qual que é o contexto aí da sua afirmação. Peraí só um pouquinho que agora eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva de ter esquecido isso. Não pode. Hematita.
Muito bem. E aí, o que acontece? Sou razoável da cabeça, voz da cabeça, excelente. Esse minério vem e é derretido. O problema dele é o seguinte: quando ele é derretido, ele precisa, dentro da aciaria ou da metalúrgica, né? O nome correto é aciaria. Dentro da aciaria, esse cara precisa de temperaturas de 1.600 graus Celsius. Então, você tem alguma queima ali. Como é que você vai alimentar essa fornalha? É a gás? Se for gás, não é nada sustentável. Você está retirando do subsolo. Um dia o planeta Terra vai cobrar isso. Aliás, já está cobrando, né? É queima de carvão mineral? Se for queima de carvão mineral, está tirando de algum lugar. É queima de carvão vegetal? Se for queima de carvão vegetal, você está cortando árvore para isso, eucalipto, basicamente. Então, existem autores que defendem a sustentabilidade da estrutura de aço. Só um segundo, pessoal. Só, mas se você quiser, eu levo a chave lá. Pode deixar, eu tranco e levo. Absoluta. Cantina, 01 e 02. Eu levo lá, Lô, deixa comigo. Parte desse monóxido de carbono, CO, né, uma molécula de carbono, mono, parte desse monóxido de carbono é absorvido pelo próprio mineral fundido, porque o aço, qual que é a diferença do aço para o ferro? O aço é o ferro derretido com adição de carbono. E aonde vem essa adição de carbono? Vem da queima do próprio da madeira ou do gás, desse monóxido de carbono que formaria ali, tá? Então, ele tem uma captura, ele captura parte desse monóxido de carbono, só que ainda tem essa queima. Então, eu acho que é algo a se ponderar. O que ele economiza de água, o que ele tem pouco desperdício, né? Porque tal como a madeira ele é cortado, o serrado, ele pode ser utilizado para fazer construções tal qual o steel frame, por exemplo, que são construções modulares. Então, tudo que eu falei para madeira, no que for modular ao aço, ele é interessante. Então, só que ele tem essa parte do início da fabricação dele, em que você despende muita energia para queima, e aí a energia para queima algum combustível foi utilizado. Qual é o combustível? Independente do que for, está se prejudicando a natureza. A resistência mecânica do aço vocês ainda não aprenderam esses termos, mas o FY do aço, que é a resistência do aço no limite do seu comportamento elástico plástico, ou seja, é a resistência que a gente conta no cálculo inicialmente, ela é na ordem de 12 vezes maior do que de um perfil laminado, do que o do concreto 25 MPa. Ela é de 300 MPa. Então, o aço, ele tem uma resistência muito superior do concreto. É isso que justifica o pilar de concreto ser um pilar extremamente robusto. Vamos pensar no pilar do prédio. Na hora que vocês estiverem passando no estacionamento do prédio, dá uma olhadinha no tamanho dos pilares lá do prédio. Se aquilo fosse pilar metálico, ele era um pilarzinho I, da grossura do meu dedo, 60 centímetros, assim, ó, com a mesa. Mesa é aqueles perfis da lateral e a alma é o perfil que liga os dois. Com a alma e a mesa da grossura de um dedo. Ué, mas qual que é a mágica? Por causa que o módulo de elasticidade do aço é muito maior, porque o FY, que é a tensão resistente do aço, é muito maior do que o concreto. Então, nós temos esse produto mais resistente que permite, essa palavra é boa, permite construções mais esbeltas que o do concreto. Por exemplo, você está com um problema lá, você precisa colocar uma porta muito grande, numa fachada qualquer, você está fazendo um projeto arquitetônico, e você tem uma porta voltada para a piscina, para o jardim, para a área, para qualquer lugar que você precise
de uma visão muito ampla. Então, você quer colocar uma porta de 11 metros ali, sem nenhuma interrupção, aquelas portas tipo camarão, né, que vai se abrindo, uma folha atrás da outra, ela tem que ficar largona assim. Então, você tem aquele vão livre. Aí, você tem um problema, porque você tem um vão livre sem pilares, né? Nós vamos ter um encontro lá na frente, que eu vou falar para vocês o seguinte, para você estimar a altura de uma viga de concreto, basta você pegar o vão e dividir por 10. Então, se você tem 11 metros, 11 dividido por 10 é 1,1 metro. Você vai precisar de uma viga de aproximadamente 1 metro de altura. É grande. E aí vamos pensar quais são as implicações disso. Você tem um pé direito, você tem a laje. Seu pé direito é 3 metros. Aí vamos pegar essa viga de 1,10. Ela vai entrar 15 centímetros, ela vai sumir na laje. Então, beleza, 1,10 menos 15, sobrou 95 para baixo. Então, seu pé direito era 3, sobrou 95 para baixo, 300 menos 95, estamos falando 2,5. Não dá para você colocar uma porta padrão de 2,10. O que fazer? Quem que é o material que tem resistência cerca de 10 a 12 vezes maior do que o concreto? O aço. Passa uma viga metálica, essa viga metálica, ao invés de 1,10, você vai resolver com uma viga de 55, por exemplo. Um W500, um W550, no máximo um W630, que é 63 centímetros de altura. E aí, então, você já tem condições de colocar a sua porta de 2,10, 2,15, 2,20, arrematando ela nesse perfil metálico. Então, o perfil metálico é um resolvedor de problemas para grandes vãos, é um resolvedor de problemas para elementos quando você quer esbeltez. Anotem isso, gente. Vocês estão fazendo um projeto arquitetônico. Vocês precisam de grandes vãos mesmo. Não é, estou falando 5 metros grande vão, não. Você precisa de grandes vãos, grandes balanços. Estrutura metálica. O concreto não é bom, não tem bom comportamento para grandes balanços. Aí você tem que entrar com concreto protendido, aí já é uma classe especial de concreto que ele fica mais caro do que a estrutura metálica. A estrutura metálica é mais cara que a estrutura de concreto. Se você somar tudo, pedreiro, carpinteiro, madeira para fazer forma, o concreto usinado, o vergalhão, o projeto, ainda assim é mais barato do que o serralheiro, o perfil metálico, a solda, a locação, caminhão Munk para subir, né? Porque são pesados, você precisa colocar eles no lugar com a mobilização de um caminhão. Então, se você somar isso tudo aí, vai dar na ordem aí perto de 2 vezes. A estrutura de aço é 2 vezes mais cara que a de concreto. Mas ela se comporta melhor, ela é um resolvedor de problemas, e se a gente pensar na pegada ambiental, ela tem essas nuances de não gastar água e de poder ser modular, tá? Deixa eu responder umas perguntas aqui para a gente encerrar. Quem levantou a mão? Fui eu. Tá. Fala, Poliana. Então, no caso aí, essa estrutura metálica, né, de 11 metros de comprimento, vai substituir legal aí a viga, né? Perfeitamente. Com 55 centímetros de altura? Substituiria. Hum, A conta para você ter mais ou menos a altura do concreto é o vão sobre 10. A conta para você ter mais ou menos o vão do aço é o vão sobre 20. Entendi. Então é metade, por isso que eu falei 55. Uhum. Entendeu? Entendi. Precisou de grande vão, lança mão de viga metálica. Usem e abusem de viga metálica para grandes vãos. Para pequenos, aí as justificativas deveriam ser... Já não é uma justificativa do calculista. Eu estou falando aqui como calculista, que já fui por muitos anos. Não estou falando, não tem uma justificativa eu como calculista de colocar uma viga metálica, a não ser que for um parâmetro da arquitetura, um parâmetro estético, ou um parâmetro sustentável, ou um parâmetro modular. Se não for isso, não tenho eu como calculista, né, eu diria assim, eticamente falando, nem o direito de sugerir uma viga metálica, sendo que a de concreto resolveria, a não ser esses casos. Que aí eu pego o projeto arquitetônico, tem um vão de 11 metros, e aí eu tenho uma porta de 2,10, uma altura padrão, e aí eu preciso de mais 5 centímetros para colocar contramarco, ou para chumbar
Né, essas portas normalmente é no contramarco. Então, eu não posso ter essa viga de concreto. Aí a minha solução é por aço. Tá? E o pré-dimensionamento de madeira, só para não ficar, gente, a viga de concreto vão sobre 10, a viga de madeira também vão sobre 10, tá? Muita preocupação é a largura da viga de madeira, porque a viga de madeira tem um empenamento muito grande, o que o concreto não acontece. Estrutura mista tem uma coisa interessante, levando em conta o trabalho em encapar a viga metálica. Sim. Só que os custos vão começando a ficar mais altos, né, Léo? Esse tipo de estrutura tem que ser muito bem... isso, eu entendi. Tem que ser muito bem pensada. Muito bem pensada, porque quando você vai levar os custos, você tem que ter uma contrapartida para isso. Por exemplo, você vai fazer uma laje protendida, você tem que ter uma contrapartida para isso. Por que você está fazendo essa laje protendida? Porque eu quero um vão aberto de 10 por 10, sem passar viga, eu não quero pôr rebaixo de gesso, então eu não vou passar viga, como eu não tenho rebaixo de gesso, eu não posso nem esconder um perfil metálico lá, então não tem como eu passar perfil metálico para esconder, não vou fazer rebaixo de gesso, eu quero uma laje lisa de 10 por 10, porque eu preciso, arquitetonicamente eu preciso. Beleza, aí você vai fazer uma proteção. Ou então eu vou fazer um formato angular, essa laje com movimento. Beleza, você vai fazer proteção. Agora, para uma laje comum, numa sala de 8 por 4, você tem que justificar um negócio desse. Pode, né? Não é assim, a gente tem que ter também essa responsabilidade sobre os custos, né? Geralmente o calculista aqui sempre tira isso de ideia. É por causa dos custos, tá? É por causa dos custos. Não faz muito sentido. O ganho de resistência, dependendo do que for, não é tão grande. Se você... É porque existem algumas falhas na estrutura metálica, tá? Por exemplo, se você tiver... Na hora que você calcular, você está percebendo que a resistência está sendo muito diminuída por conta de uma flambagem local, ou seja, um empenamento em algum local dela ali. Se você encher de concreto, você vai ganhar muita resistência, faz sentido. Agora, se não, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Se não houvesse esse empenamento, ela resistiria a 25 toneladas. Esse empenamento está diminuindo para 23 toneladas. Pode 2 toneladas, não compensa sem encher de concreto. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, se esse empenamento está reduzindo de 25 para 12 toneladas, caiu a metade, vamos encher de concreto. Esse é o critério que o seu calculista está usando para... Provavelmente deveria ser esse critério que ele está usando. De resistência mecânica versus custo. Ganho de 2 toneladas e gastar concreto aí? Não vale a pena. Vamos engrossar a chapa. Vamos pegar uma chapa acima. Estou trabalhando com a chapa 14, vamos trabalhar com a chapa 12. Tá, gente? Chapa é o contrário. Quanto menor o número, maior a espessura. Pessoal, estouramos aí 10 minutos nosso horário, eu não me importo nem um pouco, porque eu acho que o assunto estava pertinente. O assunto estava pertinente, né? Então eu acho assim que foi por bem, foi por uma causa justa. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha servido para coisa. Realmente eu estou aqui para tentar fazer uma diferencinha, né? A gente não é grande coisa, não, mas a gente tenta fazer uma diferencinha. Tragam pautas. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelos elogios. Eu fico lisonjeado. Tragam pautas, por favor, para a nossa próxima aula, que é semana que vem. Mesmo, sério, tragam pautas, tá? Porque senão vai ficar eu aqui, aquele professor tradicional, passando slide, falando de coisas. Tragam pautas, que a gente trabalha em cima das pautas de vocês. Pautas dos nossos materiais mesmo, né? Dos seus materiais, de coisas paralelas, de tecnologia de construção. Professor, eu vi fazer um negócio assim, o que é isso? Vamos discutir o que é isso. Eu vim fazer um negócio assado, alguém me falou que isso é melhor do que isso. Vamos discutir tecnologia, vamos discutir. Perfeito. Juliana, isolamento térmico, podemos falar assim, você me lembra
e a gente abre a pauta da semana que vem com isolamento térmico. Térmico e acústico. Né? Porque já serve para as duas coisas. Não, quando é lã de PET, eu acho que ele é só térmico mesmo, né? Ele não deve ser muito acústico. Eu até vou ler a respeito disso, mas vamos falar. Me lembre, tá? Já temos uma pauta. Pessoal, tragam mais pautas. Abraço para todos. Até a próxima. Boa noite.